Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. Existem pequenos comportamentos que parecem insignificantes, mas que revelam muito sobre a forma como você se posiciona diante do mundo. Muitas vezes, sem perceber, algumas atitudes, palavras e reações emocionais transmitem insegurança, necessidade de aprovação ou falta de confiança, fazendo com que outras pessoas interpretem você de uma maneira diferente daquela que você realmente gostaria de demonstrar. A maioria das pessoas não entende que a percepção que os outros têm sobre nós não é construída apenas pelo que falamos, mas principalmente pelos sinais psicológicos que transmitimos através das nossas atitudes, da nossa postura, da maneira como reagimos a críticas, conflitos e situações desconfortáveis. Pequenos detalhes no comportamento podem influenciar respeito, confiança e a forma como somos tratados nos relacionamentos pessoais e sociais. Se você ficar até o final, entenderá os padrões psicológicos por trás desses pequenos sinais que fazem uma pessoa parecer mais fraca sem perceber. Descobrirá quais comportamentos diminuem sua presença, porque algumas atitudes podem transmitir insegurança e como desenvolver uma postura emocional mais equilibrada, consciente e respeitada. Porque a verdadeira questão não é apenas como as pessoas enxergam você, é quais mensagens sua mente está transmitindo através das suas ações todos os dias. E muitas pessoas passam anos tentando conquistar respeito, sem perceber que pequenos hábitos emocionais estão revelando exatamente o contrário do que elas desejam mostrar. Este é um espaço de compreensão da mente humana e das emoções modernas, ajudando você a entender a ansiedade, relacionamentos, pensamentos internos e os padrões psicológicos que influenciam sua vida. Hoje, vamos analisar os pequenos sinais que fazem você parecer fraco sem perceber e como a psicologia explica a forma como esses comportamentos afetam sua imagem, suas conexões e sua evolução pessoal. Prepare-se para observar detalhes sobre você mesmo que talvez nunca tenha percebido antes. Porque compreender a própria mente é o primeiro passo para transformar a maneira como você se posiciona no mundo. Você já teve a sensação de que precisa medir cada palavra antes de falar para não desagradar alguém? Já percebeu que, em algumas situações, você aceita coisas que não gostaria, fica em silêncio quando deveria se posicionar ou muda sua opinião apenas para evitar conflitos? Talvez você pense que está apenas sendo uma pessoa educada, compreensiva ou tranquila, mas existe uma linha muito fina entre respeitar os outros e abandonar a si mesmo. Muitas pessoas passam o dia inteiro tentando provar que são boas o suficiente. Elas respondem mensagens imediatamente mesmo quando estão ocupadas, assumem responsabilidades que não deveriam ser delas, pedem desculpas por situações que nem causaram e sentem uma necessidade constante de explicar suas escolhas. O problema é que, aos poucos, esse comportamento começa a transmitir uma mensagem diferente daquela que a pessoa gostaria. Sem perceber, a mente cria um padrão onde a aprovação dos outros parece mais importante do que a própria segurança interna. É como se o cérebro aprendesse que evitar rejeição é mais urgente do que demonstrar autenticidade. E isso acontece de maneira silenciosa, principalmente em pessoas que tiveram experiências onde precisavam conquistar aceitação para se sentirem valorizadas. O curioso é que muitas vezes esse comportamento nasce de uma boa intenção. A pessoa não quer parecer fraca, ela quer ser querida. Ela não quer perder respeito, ela quer manter relações saudáveis. Mas quando o medo de decepcionar alguém começa a controlar suas atitudes, pequenos sinais aparecem. Dificuldade de dizer não, medo de contrariar, excesso de justificativas e a sensação de que precisa convencer os outros do seu próprio valor. E talvez o mais difícil seja perceber que as pessoas ao redor começam a responder a esses sinais. Não porque elas sejam más, mas porque todos nós interpretamos comportamentos constantemente. A forma como você reage, se posiciona e estabelece limites influencia a maneira como será tratado. Mas existe um detalhe ainda mais profundo. Muitas pessoas acreditam que demonstrar força significa falar mais alto, ser frio ou nunca demonstrar vulnerabilidade. Na realidade, a verdadeira segurança aparece em comportamentos muito mais discretos. E são justamente esses pequenos detalhes que podem mudar completamente a forma como os outros enxergam você. O que a maioria das pessoas não percebe é que, muitas vezes, o próprio cérebro tenta proteger você de uma ameaça que nem sempre existe. Quando sentimos medo de sermos julgados, rejeitados ou mal interpretados, nossa mente cria um impulso automático: explicar demais, justificar demais e tentar controlar a forma como os outros enxergam nossas atitudes. É como se existisse uma necessidade interna de convencer as pessoas de que você está certo, de que suas escolhas fazem sentido ou de que você não teve uma intenção negativa.
O problema é que esse comportamento, que parece uma tentativa de evitar conflitos, pode acabar produzindo exatamente o efeito contrário. Imagine uma situação comum. Você chega atrasado em um encontro, uma reunião ou um compromisso. Em vez de simplesmente reconhecer o atraso e seguir em frente, você começa uma longa explicação sobre tudo o que aconteceu, todos os motivos e todos os detalhes. Ou quando alguém faz uma crítica simples e você sente uma necessidade imediata de provar que não é daquela forma. Essa reação parece pequena, mas revela um padrão emocional, a dificuldade de aceitar que nem sempre será possível controlar a opinião dos outros. O cérebro humano busca segurança. Ele quer evitar desconfortos e diminuir as chances de rejeição social. Durante muito tempo, pertencer a um grupo era uma questão de sobrevivência. Então nossa mente desenvolveu uma sensibilidade enorme para perceber sinais de julgamento e exclusão. O problema é que, nos dias atuais, essa proteção pode aparecer em situações onde não existe um perigo real. A pessoa começa a viver tentando administrar a percepção dos outros sobre ela. Ela pensa antes de falar, revisa mensagens várias vezes, sente necessidade de se defender mesmo quando ninguém está atacando e acaba gastando uma enorme quantidade de energia tentando controlar algo impossível, a interpretação de cada pessoa. E existe uma consequência silenciosa nesse comportamento. Quanto mais você demonstra que precisa ser compreendido o tempo todo, mais transmite a sensação de que depende da aprovação externa para se sentir seguro. Não significa que explicar algo seja errado, mas existe uma diferença entre comunicar uma ideia e implorar para que alguém aceite sua visão. A parte mais surpreendente é que pequenos momentos de silêncio, firmeza e tranquilidade podem transmitir muito mais confiança do que longas justificativas. Porém, existe outro comportamento ainda mais comum que faz muitas pessoas entregarem seu próprio poder sem perceber, e ele aparece principalmente quando alguém tem medo de perder uma conexão ou decepcionar outra pessoa. E é por isso que algumas pessoas entram em qualquer ambiente e naturalmente passam uma sensação de segurança, enquanto outras parecem desaparecer mesmo tendo boas ideias, sentimentos profundos e muito a oferecer. Muitas vezes, a diferença não está na inteligência, na aparência ou na personalidade. Está nos sinais emocionais que cada pessoa transmite através dos seus comportamentos. Um dos sinais mais comuns que enfraquecem a presença de alguém é a dificuldade de estabelecer limites. A pessoa que nunca consegue dizer não, que sempre está disponível, que aceita qualquer mudança de planos para não incomodar ou que coloca as necessidades dos outros sempre em primeiro lugar pode acreditar que está demonstrando gentileza. Porém, com o tempo, esse padrão modifica a forma como ela é percebida socialmente. Isso acontece porque os relacionamentos humanos funcionam através de mensagens que nem sempre são ditas em palavras. Quando você mostra que seus limites podem ser ultrapassados facilmente, algumas pessoas começam, mesmo sem perceber, a interpretar que suas próprias necessidades têm mais prioridade do que as suas. Não é sobre culpar os outros, mas entender que o comportamento ensina as pessoas sobre como tratar você. Muitas pessoas vivem esse ciclo diariamente. Elas reclamam que ninguém valoriza seu esforço, que sempre são procuradas apenas quando alguém precisa de ajuda ou que sentem que entregam muito e recebem pouco em troca. Mas quando analisam suas atitudes, percebem que passaram muito tempo tentando ser indispensáveis, quando na verdade estavam deixando de demonstrar o próprio valor. O mais curioso é que a busca exagerada por aceitação costuma gerar o efeito oposto. Quanto mais alguém tenta ser agradável o tempo inteiro, mais perde contato com aquilo que realmente pensa e deseja. Aos poucos, começa a concordar para evitar discussões, esconder incômodos para manter uma imagem tranquila e ignorar sentimentos importantes para não criar problemas. A mente aprende esse padrão porque ele traz uma recompensa imediata, evitar desconforto. No momento, parece mais fácil ceder do que enfrentar uma conversa difícil. Parece mais seguro aceitar do que correr o risco de alguém se afastar. Mas essa escolha repetida muitas vezes cria uma consequência maior. A pessoa começa a se afastar de si mesma. E quando alguém perde essa conexão interna, outros sinais aparecem no comportamento, principalmente na maneira como reage quando é criticado, contrariado ou colocado diante de uma situação desconfortável. É nesse momento que muitas pessoas revelam, sem perceber, exatamente aquilo que mais tentam esconder. Seu cérebro não reage apenas ao que está acontecendo no momento presente. Muitas das suas reações atuais são influenciadas por experiências anteriores que ensinaram sua mente a buscar proteção, aceitação ou segurança.
Isso significa que, em algumas situações, você pode não estar respondendo apenas ao que uma pessoa falou ou fez agora, mas também a sentimentos que foram construídos ao longo da sua história. Uma pessoa que hoje sente uma necessidade exagerada de agradar, por exemplo, talvez não tenha desenvolvido esse comportamento por acaso. Em algum momento da vida, ela pode ter aprendido que ser aceita dependia de evitar erros, não causar problemas ou atender às expectativas dos outros. Aos poucos, essa ideia deixa de ser apenas uma experiência do passado e se transforma em um padrão automático de comportamento. É como se a mente criasse um sistema de proteção baseado no que já aconteceu. Se em algum momento demonstrar opinião própria trouxe críticas, rejeição ou conflitos, o cérebro pode começar a interpretar o posicionamento como uma ameaça. Então, anos depois, uma simples discordância em uma conversa pode gerar um desconforto muito maior do que a situação realmente representa. Esse processo acontece porque as emoções deixam marcas. Algumas experiências são armazenadas não apenas como lembranças, mas como sensações. Medo de decepcionar, receio de ser abandonado, insegurança diante de críticas ou necessidade de provar valor. A pessoa pode até não lembrar exatamente de onde isso começou, mas sente os efeitos em situações comuns do dia a dia. Por isso, existem pessoas que se desculpam antes mesmo de alguém reclamar, que sentem culpa quando colocam limites ou que interpretam qualquer afastamento como sinal de rejeição. Não é simplesmente uma escolha consciente. Muitas vezes, é uma resposta emocional aprendida ao longo do tempo. O problema surge quando uma estratégia criada para proteger você começa a limitar sua vida. Aquilo que um dia ajudou a evitar conflitos pode se transformar em uma prisão silenciosa, fazendo você esconder opiniões, diminuir desejos e viver tentando garantir que todos ao redor estejam satisfeitos. Mas perceber esse padrão já muda algo importante. Você deixa de enxergar essas atitudes como parte da sua personalidade e começa a entender que elas são comportamentos aprendidos. E quando um comportamento é aprendido, ele também pode ser reconstruído. A grande questão é que, mesmo entendendo a origem desses padrões, ainda existe um desafio diário. Como demonstrar confiança quando a sua própria mente tenta puxar você de volta para antigos hábitos emocionais? É justamente nesse ponto que muitas pessoas descobrem a diferença entre parecer forte e realmente construir uma segurança interna. No momento em que você começa a observar seus próprios padrões em vez de simplesmente reagir no automático, algo importante começa a mudar dentro de você. Não acontece de uma hora para outra. Não é uma transformação instantânea e muito menos significa que todos os medos desaparecem. A mudança começa quando você passa a enxergar seus comportamentos com mais consciência, sem julgamento e sem a necessidade de se culpar por ter agido daquela forma durante tanto tempo. Muitas pessoas passam anos acreditando que são naturalmente inseguras, fracas ou incapazes de se posicionar. Mas quando começam a analisar suas atitudes com mais atenção, percebem que muitos desses comportamentos foram respostas criadas para lidar com determinadas experiências. A pessoa que sempre tenta agradar, que evita conflitos ou que busca aprovação o tempo todo não necessariamente possui uma personalidade fraca. Muitas vezes, ela apenas aprendeu uma maneira de se proteger. A diferença está em perceber quando esse mecanismo ainda faz sentido e quando ele começa a prejudicar sua própria vida. Porque existe uma grande diferença entre ser uma pessoa gentil e viver com medo de desagradar. Existe uma grande diferença entre ouvir opiniões e depender delas para definir seu próprio valor. Essa mudança de percepção altera completamente a forma como você se relaciona consigo mesmo. Em vez de pensar, eu sou assim e nunca vou mudar, você começa a pensar, esse é um comportamento que eu desenvolvi e posso aprender novas formas de agir. Essa simples mudança de interpretação abre espaço para novas escolhas. A pessoa emocionalmente mais segura não é aquela que nunca sente medo, insegurança ou dúvida. É aquela que consegue perceber essas emoções sem deixar que elas controlem todas as suas decisões. Ela entende que desconforto faz parte da vida e que nem toda situação difícil precisa ser evitada. Aos poucos, pequenas atitudes começam a construir uma nova postura. Responder sem pressa para justificar tudo, aceitar que algumas pessoas podem não concordar com você, estabelecer limites sem culpa e entender que o seu valor não depende da aprovação constante de ninguém. No final, parecer forte para os outros não começa com uma imagem criada para impressionar. Começa com uma relação mais honesta com a própria mente. Quando você entende os sinais que transmite, deixa de viver tentando provar algo e começa a agir de uma forma mais alinhada com quem realmente é. Porque muitas vezes o maior sinal de força não está em convencer o mundo sobre o seu valor, está em não precisar mais convencer ninguém.
Existe um momento em que você percebe que entender seus próprios comportamentos pode mudar completamente a forma como você vive. Muitas pessoas passam anos repetindo os mesmos padrões emocionais, entrando nos mesmos conflitos, tomando decisões no automático e tentando encontrar respostas fora, quando muitas delas começam dentro da própria mente. Se você sente que existem partes de você que ainda não entende completamente, que algumas emoções parecem difíceis de controlar ou que gostaria de desenvolver um autoconhecimento mais profundo, existe um material criado para ajudar nessa jornada. O Bom Dia Café. Ponto com Terapia une psicoterapia, psicanálise e filosofia de uma maneira prática e acessível, trazendo reflexões profundas sobre a mente humana, emoções e comportamento. O conteúdo explora conceitos como inconsciente, arquétipos, sombra, persona, sonhos e símbolos, além de conexões com grandes linhas de pensamento que ajudam a compreender melhor sua história, seus padrões e a forma como você se relaciona consigo mesmo e com as outras pessoas. Não é apenas um conteúdo para consumir e esquecer. É um convite para observar seus pensamentos, compreender suas emoções e enxergar aspectos da sua personalidade que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia. O autoconhecimento não muda sua vida porque elimina todos os problemas, mas porque muda a forma como você entende, enfrenta e transforma aquilo que acontece dentro de você. O link está no comentário fixado. Continue acompanhando o vídeo, porque quanto mais você entende sua mente, mais percebe que muitos comportamentos que pareciam sem explicação possuem uma origem e um significado. Talvez a maior descoberta sobre a mente humana seja perceber que muitos comportamentos que carregamos durante anos não surgiram do nada. Cada reação, cada medo, cada tentativa de agradar, cada silêncio em momentos importantes e cada dificuldade em se posicionar conta uma história sobre aquilo que aprendemos ao longo da vida. Muitas vezes, passamos tanto tempo tentando entender como as pessoas nos enxergam que esquecemos de observar como nós mesmos estamos nos enxergando. Buscamos reconhecimento, aceitação e segurança no mundo externo, sem perceber que a relação mais importante é aquela que construímos dentro da nossa própria mente. Os pequenos sinais que transmitimos não definem quem somos completamente. Eles apenas revelam partes da nossa história, padrões que foram construídos e formas que encontramos para lidar com as experiências que vivemos. A mente humana é complexa porque ela carrega memórias, emoções e aprendizados que continuam influenciando nossas escolhas, mesmo quando não percebemos. E talvez seja exatamente isso que torna o autoconhecimento uma jornada tão profunda. Perceber que, por trás de cada comportamento, existe uma razão esperando para ser compreendida. No fim, a verdadeira transformação não acontece quando alguém tenta criar uma nova imagem para mostrar ao mundo. Ela acontece quando começa a compreender os próprios pensamentos, emoções e atitudes com mais clareza. Porque muitas vezes aquilo que parece uma fraqueza vista de fora é apenas uma parte da nossa história que ainda não foi completamente entendida. Se este vídeo fez você enxergar algum comportamento seu de uma forma diferente, deixe o seu like para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo sobre psicologia, emoções e comportamento humano. E se você chegou até aqui, quero saber uma coisa. Qual desses sinais você percebeu primeiro em você mesmo? Escreva nos comentários, porque a sua experiência pode ajudar outra pessoa que também está passando por algo parecido. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar acompanhando conteúdos que ajudam você a compreender melhor sua mente, seus sentimentos e seus relacionamentos. Agora, aproveite também o vídeo que está aparecendo no card e a nossa playlist, onde você encontrará outros conteúdos profundos sobre comportamento humano, personalidade, emoções e desenvolvimento pessoal. Continue essa jornada de autoconhecimento, porque entender a própria mente é uma das formas mais importantes de transformar a maneira como você enxerga a vida.